Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje, que nós pretendemos apresentar, tem a ver com um tema que nos foi levantado por aqueles que nos acompanham e envolve uma temática já discutida em outras oportunidades, aqui mesmo no Momento Consulte, e envolve o famoso conflito de competência ISS e CMS e quando envolve o fornecimento de mercadorias e a prestação de serviços. Mal sabem aqueles que acompanham a legislação e os que não acompanham, que a própria lista de serviços auxilia na resolução de boa parte dos problemas. Quando falamos em conflito de competência, estou querendo dizer que nós temos três ingredientes muito comuns que são passíveis de confusão envolvendo no mesmo binômio. Nós temos fornecimento de mercadorias e serviços, que teremos só ISS, teremos fornecimento de mercadorias e serviços, que teremos ISS ou ICMS, e teremos fornecimento de mercadorias e serviços, onde haverá apenas ICMS. E a resposta disso está na lista de serviços. O tópico que nos levou a este momento consulte, em especial, é o subitem 1.07 da lista de serviços, que trata do suporte técnico e informática, inclusive a instalação, a configuração, a manutenção de programas de computação e banco de dados. Ou seja, o consulente, ele faz a manutenção e para que essa manutenção ocorra, ela fornece alguns produtos que são inseridos no contexto do serviço. E nos pergunta, olha, nós fizemos uma alteração contratual, fizemos um aditivo, acabou indo mais bens do que nós prevíamos, isso altera a natureza jurídica do contrato? Então, passa pela discussão conflitos de competência. Dessas três dinâmicas que nós falamos, mercadorias e serviços, onde nós poderíamos ter só ISS, só ICMS ou ISS e ICMS, nós passamos a fazer uma análise muito singela e é fácil de se obter, porque o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116, começa dizendo que, ressalvadas as exceções previstas na lista anexa à própria lei, os serviços que estão mencionados na lista não estão sujeitos ao ICMS quando do fornecimento de mercadorias. Ou seja, basta que se confira a lei. E aqui vai um macetinho muito fácil de se entender. Começando pela situação que envolve ISS e ICMS necessariamente. Sim, porque nós temos três situações, eu repito, só ISS, ISS, ICMS e só ICMS. Então vamos começar pela segunda, que é ISS e ICMS. Nesses casos, o próprio legislador diz textualmente, conforme nós acabamos de ler no parágrafo 2º do artigo 1º, que a lista de serviços vai identificar. Por exemplo, o subitem 7.02 da lista diz que a execução por administração, empreitada, subempreitada de obras de construção civil, hidráulica, elétrica ou de outras obras semelhantes, fica sujeito aí ao ISS. Mas tem ao final, entre parênteses, a expressão exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação, que fica sujeito ao ICMS. Ou seja, tirando a mercadoria que é produzida fora do local da obra, que terá ICMS, o resto é só ISS. Fica evidente que nós teremos ICMS sobre as mercadorias e ISS sobre os serviços. Querem um outro exemplo? Vamos num posto de serviços aí, de troca de óleo, combustível ou coisa do gênero. Subitem 14.01. A lubrificação, a limpeza, a lustração, revisão, carga, recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção, conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, fica sujeito ao ISS. Abre parênteses, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS. E assim outros itens que nós iremos encontrar na lista. Ou seja, para identificarmos se existe ISS e ICMS na mesma situação, basta que esteja escrito na lista de serviços. Com isso, nós eliminamos um dos casos que gerava aparente polêmica. Vamos ao segundo, aquele que trata basicamente só de ISS, por exclusão do primeiro. Se a lista diz
que o que está presente na lista e diz que tem ISS e ICMS, por exclusão, se a lista não diz nada, nós teremos apenas, então, somente ISS, mesmo que haja fornecimento de peças. Por exemplo, hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorro, ambulância, ambulatório e congêneres. Ora, eu vou no atendimento de pronto-socorro, eu recebo medicação, às vezes eu fraturei a perna, a mão, eu recebo uma tala, uma prótese, ou coisa do gênero. Eu não vou atrás do medicamento necessariamente e da tala, eu vou atrás do atendimento. Por conseguinte, a inteligência da lei significa dizer que o objeto principal é o serviço. O que vier é acessório. Prepondera a importância do serviço. Logo, qualquer coisa que se forneça é acessório e estará sujeito a ISS. Da mesma forma, o atendimento odontológico. Você vai no dentista, né, que nós no interior assim chamamos, e aqui se chama odontólogo, ele faz obturação, faz implantes e tudo é sujeito a ISS. Pelas mesmas razões, porque não tem nada na lista dizendo que haverá ICMS. Né? E temos aí, entre outros tantos casos, até casos curiosos como funerais, inclusive fornecimento de caixões, urnas e esquifes. Quando você vai solicitar o fornecimento de um funeral junto a uma dessas funerárias, está tudo incluído no serviço. Caixão, as flores, a roupa, tudo que seja, porque o principal é o serviço. É aqui que se encaixa, basicamente, o item do nosso solicitante, que é o subitem 1.07. Suporte técnico informática, inclusive instalação, configuração, manutenção de programa de computação e bancos de dados. Ou seja, teoricamente é só ISS. Mas eu venho ao final com mais um comentário que é muito importante termos em vista. Até porque tem o terceiro item, que envolve aí o caso que seria a tributação apenas e tão somente do ICMS ou eventualmente só do ISS. Por exemplo, se nós pegarmos lá instalação de máquinas, aparelhos e equipamentos prestados ao usuário final do serviço, será ICMS ou será ISS? Ora, se este usuário, que é o consumidor, estiver fornecendo o material, e eu entrando apenas com a mão de obra, eu estarei diante de um caso que envolve apenas e tão somente ISS. Todavia, se eu compro o equipamento e depois digo, olha, quero que você também monte, o serviço será um acessório. É por isso que o item da lista, o subitem 1406, diz o seguinte: instalação e montagem de aparelhos, máquinas, equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, vírgula, exclusivamente com material por ele fornecido. Quem é ele? Tomador de serviço. Nessa mesma linha de raciocínio, o subitem 14.09, alfaiataria e costura. Eu brinco com os meus alunos, o caso da casamenteira que vai lá, a dona Mariquinha, que é costureira, e diz, olha, eu quero fazer um vestido. E leva o tecido. E a dona Mariquinha fornece, olha, eu tenho outro tecido aqui, você não quer escolher o meu? Haverá diferença se fizermos com o tecido que a casamenteira vai usar ou que a dona Mariquinha oferecer? Sim, porque se o tecido for o que a casamenteira levar, nós cairemos no texto da lei que diz, alfaiataria e costura. Quando o material for fornecido diretamente pelo usuário final, a casamenteira, é ISS. Agora, se a dona Mariquinha fornecer o tecido, nós estamos diante de uma venda de mercadorias, quando então o serviço é um acessório do principal. O que é que fica de aprendizado e vale aqui como consideração para a questão que trata do subitem 1.07 que nós estamos tratando e que diz respeito ao suporte técnico. A análise que se deve fazer, e é isso que nós orientamos o cliente, primeiro, é a da preponderância. Em princípio, sim, esses bens seriam acessórios se nós formos olhar o texto seco da lei. Todavia, é muito importante que haja uma preponderância técnica e financeira desses serviços sobre o material fornecido, o que evidencia a lógica que o principal é o serviço e o acessório é o material fornecido. Todavia, se nós estivermos diante de uma situação
onde o material tem um valor maior, não é que necessariamente nós mudaremos de posição, porque eu terei ainda que demonstrar a importância teleológica de que prepondera a prestação de serviços. Mas, via de regra, nós temos que ponderar aqui a interpretação que a autoridade fiscal poderá ter à luz do artigo 116, parágrafo único do CTN, dizendo, não, mercadoria tem maior valor, logo o que é acessório é o serviço e não a mercadoria. Isso é relativo, é discutível, nós teremos que ponderar uma série de situações. Via de regra, o parâmetro financeiro é um bom parâmetro para definir, mas nem sempre ele será suficiente. Nós poderemos ter outros parâmetros que deverão levar em consideração razoabilidade, para que nós tenhamos em vista, para saber se efetivamente estamos diante de um serviço ou de uma mercadoria que possui serviços embarcados. Eu vou numa loja, por exemplo, compro um equipamento de informática de última geração e que vem com todos os softwares instalados. Eu não fui atrás dos softwares, eu fui atrás do equipamento. Logo, o principal é a mercadoria, os acessórios são os softwares, são tributados o todo pelo ICMS. Nós não estamos diante do fornecimento de serviços. Em que pese daqui a um ano, o antivírus instalado, que está lá, vai ser cobrado para a renovação dele um serviço. Estarei num outro momento. É evidente que nós temos que ponderar. E por que isso é importante? Além da preponderância que é defendida pelo professor Hugo de Brito Machado, não o segundo, mas o pai já falecido, nós temos que ponderar também o que está escrito no objeto do contrato, o que é que foi acertado entre as partes. E aqui, sempre lembrando que prevalecerá a verdade material à verdade documental. Ou seja, não é simulando a situação que nós iremos resolver nossos problemas perante a tributação. Por fim, o que eu expliquei ao nosso consulente? Olha, primeiro passo, um cuidado adicional. O valor desses bens vão superar em muito o valor dos serviços? Me adiantou que não, então não haveria mudança de status. Os serviços seriam o objeto principal e o equipamento seria o objeto secundário, um acessório. Portanto, todo seria tributado pelo ISS. Evidentemente, nós não estamos diante de uma venda de mercadoria, temos que estornar os créditos, temos que tratar isso como cessão de uso em prestação de serviços, se for imobilizado, porque se não for, evidentemente estando no estoque, ele vai tributar com 5.949 pelo ICMS, pelo custo de aquisição sem maiores dificuldades. Por outro lado, se tivermos um valor incisivo neste preço de mercadorias, é possível se sustentar que o objeto da contratação ainda foi o serviço? Se sim, continuamos diante da situação envolvendo o serviço. Senão, nós temos que tomar o cuidado. Ou seja, dita a regra e apresentado a vocês eventuais discussões, sempre teremos uma ou outra variação dessa questão. Todavia, esta é a nossa posição e esperamos que com ela nós tenhamos trazido aí alguns comentários úteis àqueles que têm dúvidas, lembrando sempre que a própria lista de serviços resolve o problema, mas teremos sempre uma linha tênue em que a avaliação técnica deverá prevalecer. Lembro ainda que o parágrafo único do artigo 116, que foi convalidado pela DI 2446, dá à autoridade fiscal o direito de entender que há uma dissimulação. Ou seja, o maior interessado em provar isso é você, porque o auditor já tem a favor dele a chamada presunção iuris tantum. Bom, com isso nós esperamos ter aí trazido algumas orientações e informações, deixando você à vontade para nos acompanhar, nos seguir, ou então nos mandar dúvidas, e você sabe, você tem duas formas de fazê-lo. Ou então, manda uma mensagem aqui embaixo, onde há espaço para observações, ou ainda para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Nós esperamos que essas resumidas palavras tenham auxiliado você e nós colocamos à disposição, pedindo a você que nos acompanhe em nossas redes sociais. Nós estamos aí no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Divulgue o nosso trabalho, pois nós sabemos que estamos entregando material de ótima qualidade. De qualquer forma, havendo dúvidas, havendo sugestões, nos procure que nós iremos conversar, tá bom? Uma próxima oportunidade voltaremos a estar juntos. Até mais!